Olá e bem-vindos de volta a Hollywood. Eu acho que essa era a minha introdução, mas eu não tenho certeza porque tal qual um pai que fala que vai comprar cigarro e vai embora, eu passei um tempo longe, mas agora eu voltei, diferente do pai. O episódio que eu vou postar hoje eu gravei já tem um tempo com um convidado, que vocês vão ver quem é, e eu acho que ele ficou muito legal, mas já aviso, eu nunca tinha gravado com outra pessoa, então talvez a gente tenha se interrompido um pouco, e eu tava usando um aplicativo novo pra gravação de som, então talvez o som não esteja ideal. Mas eu espero que vocês gostem mesmo assim, eu gostei muito dessa colaboração, é uma pessoa que eu pretendo trazer de volta pra cá, e eu tô feliz de estar de volta. Quem viu o último episódio viu o que tinha rolado comigo, eu tô melhor. E agora eu tenho isso aqui, e eu vou montar um estúdio, que não seja meu armário. É isso, bom episódio. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu honestamente não lembro como eu começava meu podcast, então tá aí essa questão. Hoje estamos aqui com um convidado queridíssimo. Se apresente, por favor, convidado. E aí, rapaziada, quem tá aqui é o Caio, do perfil Caio Martins. Ele faz uns conteúdos muito legais de psicologia e ele usa, às vezes, BoJack como exemplo. Eu adorei os vídeos dele e eu quis trazer ele pra cá porque, apesar das pessoas acharem que eu sou psicóloga, eu não sou psicóloga, eu não tenho conhecimento técnico e você é estudante, né, Caio? Sim, eu tô atualmente no 7º semestre de psicologia e eu comecei a criar conteúdo praticamente esse ano só. E os conteúdos são ótimos, então eu vou deixar também na descrição aqui o @do Caio pra vocês seguirem ele. Muito obrigado por me chamar, fico muito feliz de poder Obrigada participar. por vir! Já tinha Eu fico assistido feliz vários de vídeos ver. seus, passava aí na For You direto, principalmente de BoJack. Vai ser muito legal aqui falar sobre BoJack mais uma vez. Ai, de verdade, muito obrigada por aceitar o convite. Acho essa comunidadezinha BoJack Brasil muito legal. É bem maior do que eu esperava e bem mais ativa do que eu tava achando. Eu também, quando eu comecei a fazer vídeo sobre isso, eu fiquei tipo, ok, 10 pessoas viram essa série. Aham. E aí, não, foi o que acabou me colocando no mundo de criação de conteúdo. Sim, aconteceu o mesmo comigo. Muito legal ver uma pessoa que tem a perspectiva da psicologia falando sobre. Porque eu não tenho, eu vou só baseado em vibes. Então, por isso, hoje nós vamos falar sobre os pais de BoJack Horseman. Da série, não do BoJack Horseman, também do BoJack Horseman. Sim. Para analisar de que forma eles influenciam em como os personagens são. Então hoje a gente vai fazer um ranking dos piores pros melhores pais dos 5 protagonistas de BoJack Horseman. Honestamente, a maioria deles fica mais pro lado do ruim do que pro lado do bom. Na verdade, todos, de jeitos Sim. diferentes. Então a gente tá indo do pior pro menos pior. Já dá pra gente começar falando que, em último lugar, né, sem surpresa pra ninguém, os piores pais da série é o do BoJack, né? Exatamente. Tanto o Butterscotch quanto a Beatriz parece que fazem força, tipo, eles não tratam o BoJack mal porque eles não sabem ser pais ou porque, tá ligado? Eles têm dificuldade com isso, eles tratam ele mal de propósito. A Beatriz, inclusive, tudo que ela faz é de forma muito consciente pra deixar o BoJack triste, né? Quando tem os flashbacks de quando ele é criança, é sempre ela maltratando ele depois de adulto. Tem aquela cena lá absurda, né? Acho que é na segunda temporada ou na terceira, quando ele tá gravando o Secretariat ainda. Aí a Sim. mãe dele liga e fala assim: Ah, eu vi que você postou o livro, mas você não vai ser feliz, não. Um bagulho Não. assim, sabe? Não, isso é muito absurdo. E, de fato, o Butterscotch e a Beatrice parece que eles sempre tomavam a pior decisão possível pro BoJack. A Beatrice muito tinha coisa de punir ele por existir. Aham. Legal, tá passando um carro de som aqui na frente. Galera, é isso. É Ela isso. falava. Ela falava, tipo assim, que ela era. Mano, pô, as cenas do passado do BoJack são todas extremamente tristes. Se você for pegar ver, assim, quando eu tava fazendo vídeo sobre. Eu fiz um vídeo, né? Tanto sobre a mãe do BoJack, que tem traços narcisistas, quanto o do Butterscotch, que tinha a questão do livro dele, ele era alcoólatra. Aí eu vi um compilado de vídeos só com o passado do BoJack. É tipo quase 40 minutos de conteúdo só do passado dele. Mano, ele sofre demais. Tem cada cena que aparece, tipo, o flashback começa assim, eles estão na sala, o BoJack tá assistindo TV na maior paz, a Beatriz fala: Eu era bonita antes de você nascer, BoJack. Ele fala: Eu sei, mãe. Tipo, já deve ser a 50ª vez que ela tá dando esse discurso pra ele. Ele fala assim: Aí a Beatriz fala: Espero que você seja algo de bom na vida pra ter valido a pena eu ter te parido.
Alguma coisa assim, tipo, o BoJack era tão pequenininho que ele ainda usava aquela roupinha de marinheiro que ele usa quando ele é bem, Sim. bem um potrinho mesmo. Sim. E ele cresce com esse complexo tanto de inferioridade, de se odiar, quanto o lance de sentir que ele tem que ser importante para ter valido a pena. Mesmo Sim, que ele já tenha se desvinculado, teoricamente, do desejo pela aprovação da mãe, ele busca o sucesso que ela cobrava dele para ele ter valido a pena, para a existência dele compensar. E eu acho aham, isso muito pesado para colocar numa criança. E é exatamente o que você disse. Quando ela fala, dá pra ver que ele já ouviu aquilo antes várias vezes. E isso fica sim. na cabeça, com certeza. E como você falou, quando ele vira adulto, ele fica. Ó, o carro de som. Quando ele fica adulto, ele inconscientemente mesmo, ele carrega todas essas expectativas que a mãe colocou sobre ele quando criança, né? Então, mesmo que ele saiba que ele não deva nada pra mãe, que ele ser importante ou não, que ele ser rico ou não, vale a pena, ele quer fazer isso meio que pra se provar pra mãe que ele é diferente do que ela contava pra ele no passado. E tipo, o que que a Beatriz quer dele? Porque é um cara rico, porque mesmo que ele tenha feito antes, né, antes do filme, antes do livro, antes de Filbert, antes do Secretariat, ele já tinha feito sucesso no Horsing Around. Pô, ele mora em Beverly Hills, naquela mansão que é dele, ele tem dinheiro pra se manter, o estilo de vida que ele tem, mesmo depois de anos. E a mãe fala que, tipo, ainda não é o suficiente, sabe? Então você vê que ela realmente não se importava com ele ser alguma coisa. Ele, sei lá, poderia virar astronauta, poderia virar o presidente do país. Pra ela nunca ia ser o suficiente. Sim, ela sempre ia dar um jeito de achar um problema ou de achar uma falha, porque eu acho que ela sentia muito forte também entrando na cabeça da Beatriz, apesar de ser difícil se Aham, colocar no lugar dela assim. Eu acho que não existiria um ser humano bom o suficiente para fazer ela sentir que tudo que ela sacrificou, entre aspas, e não entre aspas, na verdade, é. foi suficiente, porque aquela não era a vida que ela queria. Só que isso não dá o Uhum. direito dela descontar isso no BoJack. Então, é muito complicado. Ela é uma personagem muito complexa, na minha opinião. Eu acho que parte do que a Beatriz fazia e que era absurdo vinha também do lance da mãe dela ter feito ela prometer que ela nunca amaria alguém do jeito que a Sim. mãe amava o irmão, Aham. mas ainda Não é é. justificativa, né? Exatamente. E o BoJack não tinha como saber de tudo aquilo, porque ela também não se comunicava. Ela Ele nunca contou, sabia. né? Não, a gente vê por flashback e coisas que ele nunca saberia. Aham. Eu sinto muito que ela se projetava no BoJack, sabe? Porque ela via ele sendo uma criança feliz, tipo, com uma infância normal, igual ela tinha até o momento em que o irmão dela morreu, né? E aí ela, tipo, meio que se projeta na figura do BoJack criança, e aí é um jeito dela, tipo, poder descarregar as mágoas dela, né? Sim, Mas o BoJack não tem só a Beatriz de pai, né? O Butterscott também, eu acho que é muito complicado, porque ele é um pai presente, é um pai ausente, sabe? Só que sim, ele mora na mesma casa que o BoJack, só que, tipo assim, ele é um pai inacessível. E na própria psicologia mesmo, a gente estuda que às vezes um pai que não é acessível, às vezes pode causar mais dano do que um pai que é ausente. Porque se você tem um pai ausente, com o tempo você vai entendendo que esse pai é inalcançável porque ele não mora junto com você, ou ele não quis te assumir, essas coisas. Agora, quando o pai mora no mesmo teto que você e você tenta fazer de tudo pra se conectar com ele e você simplesmente não consegue, você sente o sentimento de frustração e é como se você passasse pelo abandono do pai, tipo, duas vezes, sabe? E mostra muito isso nos flashbacks, né? Principalmente quando o BoJack entra na clínica de reabilitação e mostra que o álcool sempre foi muito presente na casa dele. E um dos jeitos que ele encontrou para se conectar com o pai foi justamente bebendo. A primeira vez que ele bebe é quando, tipo, tá os dois morto de bêbado lá, né? Jogado sim, no sofá naquela festa que teve, ele vai lá, toma uns goles de vodka e vai dormir. E a segunda vez é quando ele pega o pai dele e treina a mãe dele no trabalho, quando ele vai levar aquela marmita, eu acho. E aí, sim, justamente pra esquecer, ele acaba bebendo. E aí o Michael Scott acaba meio que levando o moleque pro caminho do alcoolismo. E o BoJack enxerga o álcool como uma coisa boa, porque tipo, é uma coisa que eles têm em comum, sabe? sim.
Eu achei muito interessante o que você disse e eu concordo. Eu acho que quando a gente fala sobre maus pais, muitas pessoas automaticamente relacionam isso ao pai que abandona. E sim, Aham, isso é horrível. Mas um pai que causa dano dentro de casa é horrível também. De um jeito sim. que muitas vezes é subestimado pelas pessoas. Porque, Uhum. sim, ele estava lá, mas ele fazia muito mais mal do que bem. É, E eu acho muito interessante o que você falou da primeira vez que o BoJack bebeu, porque realmente foi um jeito dele de se conectar com os pais e eu acho essa cena muito bem feita. É, você é do mundo da psicologia, eu sou do mundo da análise de mídia, então vai ter aham, essas duas perspectivas, porque eu acho muito interessante que tá aquele disco quebrado e a música tá tocando de um jeito meio estranho, e quando ele toma a sim. vodka, a música começa a tocar perfeitamente. Como se aquilo fosse ele encontrando equilíbrio naquele meio. E isso é tão triste. Porque ele era tão Aham. pequeno. E eu acho que, tipo, o conjunto dos dois é muito complicado, porque eu acredito que seja uma das piores duplas que se tem pra você ter de pai, de pais, que seria basicamente, tipo, um pai ausente emocionalmente. Então o pai tá lá, mas de forma emocional ele tá ausente, enquanto você tem uma mãe emocionalmente instável, tá ligado? Tipo, uma mãe extremamente explosiva, que ela é reativa, ela é muito tóxica, ela é instável, como eu me falei. E aí, isso daí acaba criando na criança um ambiente onde ela não consegue ser ela mesma e onde ela tem dificuldade de entender o que está acontecendo. Porque, por exemplo, se o pai é ausente emocionalmente, ela nunca vai saber se o pai tá legal, se o pai tá feliz, se o pai tá triste, se o pai tá bravo por algo que ela fez ou se tá bravo por causa de algo do trabalho. E essa mãe extremamente explosiva sempre vai colocar a culpa nessa criança de tudo que acontece. Ah, seu pai tá bravo por causa disso, eu tô bravo por causa disso. E a culpa sempre vai ser, tipo, de uma criança de 6 7 anos que não tem nada a ver. Eles acabam usando a criança como bode expiatório até mesmo para manter o próprio casamento. Então, às vezes, nesse padrão, né, a criança é um dos motivos do casamento ter problemas, só que a criança também funciona como bode expiatório para ambos os pais, para tipo eles descontam um pouco da frustração na criança e isso daí evita que eles briguem entre si. E o resultado que daí isso é tipo assim, um filho que não consegue ler bem as pessoas de forma emocional, não consegue lidar com os próprios sentimentos e também ele vive tipo uma questão de falta de validação absurda, porque, igual eu falei, se ele é utilizado de bode expiatório, ele nunca vai ser validado nesse ambiente. Sim, e tudo isso que você disse faz total sentido com a construção do personagem depois de adulto. E é interessante porque primeiro a gente vê como ele é, e depois a gente tem esses flashbacks que vão É. montando a figura do pai dele sendo violento, por exemplo. Uhum. O, a coisa toda do álcool. Esse episódio, eu sei que a gente acabou de falar dele, mas esse episódio que vai mostrando as primeiras vezes que ele bebeu é muito interessante porque todas as vezes ele bebeu para se encaixar. E isso muito claramente Exato. vem de Na casa. faculdade também, né? Sim, e depois no trabalho, tipo, todas as primeiras vezes em É. que ele ficava tipo, ah, não, eu não sou de beber, mas ele acabava bebendo, era para Foi fazer parte de alguma coisa. E isso muito buscar claramente vinha de validação, né? casa. Que? Buscar validação do pessoal que tava lá, igual você falou, tipo, procurar se encaixar. E aí, Uhum, tipo assim, é uma droga, né, o álcool. Então, no começo, talvez sim, ele não podia até gostar, mas no momento em que a série começa, ele com 50 anos lá, já virou anestesia pra ele. sim. Eu acho isso muito pesado e eu acho que é abordado de um jeito muito interessante na série, Nossa, porque é muito bonito o jeito que os caras conseguem abordar, sabe? Tipo, tudo faz muito sentido. sim, essa é uma coisa que me fez amar essa série muito. As pessoas fazem coisas horríveis, mas a série também te mostra de onde elas vêm. É, E eu acho isso exato. muito interessante. Eu acho que isso agrega muito, porque não adianta só você ir lá e falar todos os personagens aqui são falhos, mas a gente não vai explorar o porquê, a gente não vai falar sobre. Aham. É o que eu falo sempre nos meus vídeos, tipo, quando a gente entende o personagem, não é que justifica o porquê ele fazer aquilo, justifica do porquê ele ser uma pessoa ruim. Mas explica, sabe? E aí dá pra entender que, por exemplo, se eles crescessem num ambiente estruturado,
eles não seriam pessoas ruins, né? Se eles fossem criados em algum ambiente mais estruturado, criados por pais gentis, eles provavelmente seriam pessoas muito boas, até porque eles não conheceriam a maldade e a violência desde da primeira infância. Dá pra ver muito isso porque em BoJack Horseman as qualidades e os defeitos dos personagens são quase palpáveis de tão bem escritos que são. E os defeitos, muitos deles são provenientes da criação mesmo. Sim, eu concordo, tanto que tem aquela cena em que o BoJack manda uma carta pro Secretariat, que é lida no jornal, e ele fala: eu sou uma boa criança, tipo, eu não faço nada de errado, mas às vezes eu fico triste. Então não é, ah, não, esse menino nasceu quebrado. Não, não é É, desse jeito. Ele não teve uma chance de se desenvolver melhor do que ele se desenvolveu por causa do jeito que ele foi criado. O que não sim. justifica as coisas que ele faz. Mas é um dos jeitos que o trauma pode se manifestar, né? Uhum. Mas acho E que com. podemos ir pro próximo então, né? Falamos bastante já É, do Butterscott e da Beatriz. Sempre sim, vai ter porque o que falando. falar, né? Os dois nossa, conteúdo infinito. Ah, não, dava pra fazer um episódio só sobre isso. Facilmente. Pessoal, comentem se vocês quiserem que eu arraste o Caio de volta pro podcast pra gente falar mais sobre A isso. gente pode falar só sobre como eventos traumáticos moldaram o BoJack da água pro vinho e os pais vão estar nisso, né? Se vocês quiserem, a gente pode voltar e falar mais. Sim, exatamente, galera. Comentem aqui. As pessoas nem sabem ainda que o podcast vai voltar. A gente tá gravando um episódio secreto, mas enfim. Falando em formas diferentes que o trauma pode se manifestar, se de um lado a gente tem o BoJack, que acabou daquele jeito que a gente sabe, do outro lado a gente tem a Diane. Vamos falar sobre os pais da Diane, sobre a estrutura familiar dela. Aham. Eu tenho a impressão, tipo, não dá pra gente, obviamente, diagnosticar ninguém através de um desenho, né? Porque, pô, são personagens fictícios, mas os personagens têm traços e sintomas que se aproximam muito de psicopatologias que existem na vida real, inclusive transtornos de personalidade e transtornos de humor. E eu sinto que a mãe da Diane, que me fugiu o nome agora, calma aí que eu vou Eu até. também não tô conseguindo lembrar. É... Putz, eu acho que inclusive ela não tem nem nome no. Deixa eu ver Ah, aqui. talvez não mesmo. O pai e a mãe da Diane, tipo, não tem um nome na série. Eu acabei de pesquisar aqui e aparentemente é isso. Mas Ah, então. ok. Eu sinto que ela tem uma personalidade, um transtorno de personalidade muito parecido com os traços de transtorno de personalidade narcisista, igual a Beatriz. Só que como ela tem outros filhos, e acontece muito isso, talvez as pessoas que estejam até possam se identificar, as mães narcisistas, elas costumam tratar muito bem os filhos homens dela, enquanto filhas mulheres elas tratam muito mal. Porque já é normal é, da, da, da relação, né, da dinâmica, de que a mãe e a filha talvez não tenham uma relação tão boa, da mesma forma que o pai e o filho talvez não tenham uma relação tão boa. Só que na mãe narcisista, isso piora muito. Tipo, você vê que a mãe da Diane tem, acho que, tem dois filhos, né? Que são filhos dela com o pai dela, e Sim. literalmente uma ovelha negra É a que é, ovelha que é, a- negra da que é família. adotada, a ovelha negra da família é adotada, e a Diane. E tipo assim, ela tira a Diane pro fundo do poço absurdo, fala que ela é burra, que ela não vai ser ninguém da vida, que ela tinha que ser igual aos irmãos dela, sendo que, pô, se você juntar todo mundo ali da casa, não dá metade da inteligência da Diane. Até que, tipo, ela acaba fugindo de casa. E quando ela volta, porque o pai morreu, ela é tratada com represália. Ela fala, finalmente voltou, tava em Los Angeles lá, tipo, com uma ironia absurda, que é muito comum de pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista. Eu acho esse um ponto muito interessante. O ressentimento que os pais da Diane e, por extensão, os irmãos têm dela por ela ter buscado uma educação, por ela ter buscado um Aham, futuro melhor para ela. Eles enxergam ela quase como se ela fosse inferior, porque eles se sentem inferiorizados por ela. sim. Então, eu achei muito chocante quando a gente viu, de fato, a dinâmica familiar dela, mesmo que o pai dela tivesse morrido já, porque era isso muito forte de ressentimento, e era um ressentimento tão
vindo de um lugar de você me faz sentir inferior, então eu preciso colocar você pra baixo, É. que também faz fazer sentido do jeito que a Diana é. A Diana é uma pessoa que constantemente tenta se punir pelas coisas que não estão boas na vida dela. Ela Uhum. é muito complicado e às vezes ela não se permite aproveitar coisas boas. E eu acho que isso tem ligação com esse lance todo de terem ressentimento dela por ter buscado um futuro melhor. Sim, tipo, de ter saído de casa e a mãe usa mesmo essas palavras de falar que a Daiane abandonou a família, que ela fugiu de casa, que o pai dela morreu e ela não tinha visto o pai há, sei lá, 5 anos, algo por aí. E, tipo assim, como se a culpa fosse dela. E entrando também, adicionando o que você falou que, tipo, justamente por ela ter crescido nesse lado hostil, ela é uma pessoa que se cobra muito, realmente. Mas eu acho que tem algo que diz muito mais sobre a personalidade da Diane, principalmente nas primeiras temporadas, referente à criação dela, é que como na casa dela não tinha empatia, nem com ela, nem com o próximo, nos flashbacks, acho que no único flashback que o pai dela aparece vivo, tipo, ele é racista e é machista, fica fazendo umas piadas e falando uns bagulho que não cabe. Ela tenta até conversar com ele, tenta se abrir com ele, mas, tipo assim, ele fala que, sei lá, isso é problema de mulher, eu não me lembro muito bem agora. Mas Sim, ela nunca foi ouvida. Ela se torna uma pessoa, tipo assim, extremamente sensível, né? E ela ouve todo mundo, ela se preocupa com todo mundo. Como isso daí é muito comum de aparecer também, filhos que crescem em lar onde os pais não conversam sobre emoções, eles simplesmente aparecem triste, ou aparecem bravo, ou aparecem felizes. Eles aprendem a identificar, tipo assim, a sutileza do sentimento que eles estão sentindo justamente para evitar represália. Então, se meu pai tá bravo, eu não vou fazer tal coisa, tipo, eu não vou nem respirar perto dele, que é pra ele não brigar comigo. E aí, às vezes, o pai sabe esconder que tá bravo, mas se meio que cutucar a onça com vara curta, o pai vai brigar. E aí, essas crianças que crescem nesse tipo de lar, elas aprendem a identificar o mínimo, assim. Então, ela é uma pessoa que consegue ler o que a pessoa tá sentindo, às vezes nem a própria pessoa sabe. Então, ela quer ajudar todo mundo. Você vê que ela é super militante no começo da série. Ela tem a questão da misoginia que ela vai atrás, quando tem aquele bagulho com o hipopótamo, ela dá as caras pra sim, falar, ela joga tudo na cara do BoJack, porque ela é extremamente sensível e ela se familiariza com todas as vítimas de tudo que acontece no mundo. Isso daí é muito perigoso pra ela também, porque às vezes ela acaba transformando problemas que não são delas no dela. Até que ela sofre ameaças de morte, né? Quando tem todo esse negócio aí tanto do hipopótamo quanto daquela empresa da baleia branca lá, né? Que ela tava fazendo junto com o sim, Guy. sim. Isso eu acho muito interessante, que é o processo da Diane perceber que ela não pode carregar toda a dor do mundo nos ombros. Porque o que você falou é muito real. Quando você cresce num ambiente potencialmente hostil, como instinto de sobrevivência, você sente que você tem que prever as coisas antes delas acontecerem. Sim, Então a Diane tava sempre tipo, ok, como eu faço isso aqui não virar um desastre? E tentando cobrir a situação por todos os lados, tentando prever como as pessoas estavam se sentindo. E eu acho que parte do desenvolvimento dela é quando chega no final e ela percebe que ela não pode ser responsável, por exemplo, pelo BoJack. Mas é. porque aquilo não ia ser bom para ela. E não ia ser sustentável, isso não é jeito de viver. Uhum. E no final, nossa, aquele último episódio me pega demais. Só de ouvir Mister Blue, aquela música que toca quando eles estão conversando no telhado, dá vontade de chorar. Eu E tipo choro assim, toda vez. nossa, é muito triste, mano. E você vê que, pô, demorou 6 temporadas, demorou. Precisou ela ser diagnosticada com depressão, começar a tomar remédio, terminar um casamento dela de, sei lá, acho que mais de 10 anos que ela tava com o Mr. Peanut Butter desde que eles começaram a namorar. E Sim, mudar de Chicago pra depois de Chicago mudar pra Houston, pra ela entender que, tipo, ela tem que se colocar como prioridade. Ela tem que primeiro, tipo, cuidar dos problemas dela, pra depois cuidar dos problemas dos outros. E um dos jeitos dela cuidar dos problemas dela é se afastando do BoJack. Porque mesmo que a gente que assiste a série de longe, né? Tipo, a gente não tá ali no meio, a gente vê que o BoJack realmente, ele se arrependeu de tudo que ele fez. A gente viu que ele tá pagando o que ele fez, até que ele foi preso, ele entrou na reabilitação, ele parou de beber, parou de usar droga. Você vê que ele virou uma pessoa boa de verdade, tá ligado? Tipo, ele tá no auge dele de pessoa funcional e gentil. Só que a Dani sim, já passou tanta coisa por ele que ela, tipo, não quer pagar pra ver, porque o BoJack já prometeu muitas vezes que ia melhorar, que ia parar, e nunca aconteceu. E ela, quem sempre acaba quebrando a cara era ela. Então,
ela terminar a amizade com o BoJack, eu acho que foi, tipo assim, um ponto final do arco de desenvolvimento dela. Muito bom. E tudo isso começou justamente com os pais. Eu concordo plenamente. Eu acho que ser a melhor amiga e a principal fonte de apoio de uma pessoa super instável faz você desenvolver um medo constante. E ela Sim. vivia nesse estado de medo constante do que o BoJack ia fazer. Porque ela queria que ele fosse bom, queria que ele fosse melhor, queria que ele se cuidasse. E em muitos momentos ela ajudou ele com isso. Mas existia esse medo. Qual é a próxima coisa que vai acontecer? Para É. onde isso vai? Tem Uhum. cachorro latindo no fundo do áudio, galera. É isso, é a realidade. A questão dos antidepressivos, dela ter sido diagnosticada e ter começado a se tratar, eu também relaciono bastante a origem dela, a infância dela e tudo mais, porque ela Aham. tinha medo de se tratar e ficar É. anestesiada para os problemas do mundo, Uhum. ficar fora da realidade difícil das coisas. Porque ela aprendeu que o jeito de sobreviver é sofrendo e esperando o sofrimento e ficando extremamente ciente de tudo que estava acontecendo. Aham. Então eu acho que era uma coisa muito autodestrutiva que quando ela Nossa, conseguiu se demais. desvincular foi muito bom. E, tipo, ela usa como desculpa o livro que ela tá escrevendo, né? Que a Priscila Caroline contratou ela pra escrever os ensaios, os erros da minha vida, aquele nome gigante que ela dá pro filme. E ela fala que, tipo assim, se ela tomasse remédio, ela não ia ser mais ela mesma. Ela poderia até melhorar, porque agora a gente conversando, eu me lembrei, eu acho que ela já tinha tomado remédio antes. Até que quando o Guy fala, por que que você não toma remédio? Ela fala, pô, se eu tomar remédio eu vou ficar gorda, e aí eu não vou sentir mais nada. Então dá a entender que ela já tinha tomado remédio antes. Só que ela tinha ou parado de tomar, ou recebido alta, né? Meio que alta, assim, do remédio. Ela E parou de aí. tomar por conta própria porque Dawson's Creek ficou ruim. Ah! Verdade. Agora que você falou, eu me recordei. Que ela se E sentia aí, desconectada. isso, ela se sentia desconectada. E aí ela usa isso de desculpa, o livro, pra ela não se tratar. Porque você falou um negócio que me puxou uma coisa que me fez pensar aqui enquanto estava falando. Como os pais sempre falaram que ela não era capaz de nada, que ela era inútil, que ela era burra, essas coisas, eu acho que ela enxerga os remédios para os antidepressivos como muleta. Então, se ela não tá bem sem a ajuda dos remédios, os pais dela estão certos. Do mesmo jeito que a amizade do BoJack. Tipo assim, ela tem aquela. Mesmo o BoJack e ela não namorando, nunca terem namorado, sempre foi uma amizade muito genuína, tirando ali na primeira temporada com o BoJack querendo ficar com ela. Sim. Eu sinto que é um pouco daquela relação de quando uma mulher se relaciona com um cara que mexe com a vida errada ou que tá quebrado e ela fala, tipo assim, eu posso consertar, tipo, I can fix him, sabe? Sim. E ela leva isso como uma verdade que ela vai consertar o BoJack vai virar uma pessoa melhor e se ela conseguir transformar o BoJack em gente, é a prova que ela é uma pessoa boa. Isso também entra junto com toda essa autocobrança que ela coloca na vida dela pra ela fazer o bem pro mundo, pra ela escrever um livro que venda bem, pra ela escrever um livro que seja bom, que ela seja famosa, porque do mesmo jeito que o BoJack quer se provar pros pais dele, a Diane é igualzinha, ela quer se provar pros pais dela. Ela não tem tanta questão de validação e de ser o centro das atenções igual o BoJack, mas da onde que vem isso da Diane de querer ajudar todo mundo? Da onde que vem isso da Diane de querer ser famosa, de escrever um livro que mude vidas, tá ligado? É justamente da infância, de todas aquelas negativas represálias que ela ouviu. Sim, e por conta das represálias estranhas que ela recebia, porque buscar uma educação, por exemplo, deveria ser uma coisa boa, era visto como uma coisa ruim na casa dela. Aham, Eu acho que ela começou a identificar de uma forma muito errada e problemática o que que era admitir perda. Ah, se eu tomar sim. antidepressivo, então eu tô admitindo que eu perdi. Eu tô admitindo que eu não Aham, consegui dar conta sozinha. Ah, se eu abrir mão dessa amizade que, apesar dela amar o BoJack, era problemática pra ela, se eu abrir mão disso, então eu perdi, eu não consegui. E eu acho muito importante pra ela sair disso. sim. Então acho que sobre pais da Diane, algo por aí, né? Mais alguma coisa que Sim. você queira pontuar? Olha, eu acho que não. Ah, uma coisa. Eu acho que a Diane também é uma ótima representante do que significa ser a única filha mulher em uma família. Porque Ah, você falou o sim. lance da mãe
narcisista e tudo mais, e isso faz sentido, mas eu acho que a experiência, o fardo emocional de ser a mulher que tem que carregar a família nas costas é muito difícil e existe muito ressentimento em cima dela por ela não ter aceitado carregar esse fardo para sempre. É, eu sinto que, tipo assim, a mãe era uma pessoa, tipo assim, muito submissa ao pai, e justamente por ter filhos com ele, o pai ensinou os filhos a serem machistas desde sempre. E a mãe, Sim. como já estava acostumada a viver nesse lugar de submissão, de ser a mulher da casa, ela acabou se retraindo e respeitando o marido e os filhos homens que ela teve. Só que quando chegou a Daiane, que eu acho que é a caçula, se eu não me engano, veio uma mulher e a Daiane nunca baixou a cabeça pra isso. E ela fica tipo, pô, mano, é seu trabalho como mulher fazer isso. Ela fala, pô, mãe, mas eles são literalmente misóginos, são literalmente machistas. E a mãe não enxerga por esse lado. Acho que por isso que a mãe bate tanto de frente com a Daiane. Talvez seja até uma questão de projeção que a mãe sente inveja da Daiane, sabe? De que a Sim, Daiane eu acho que ela consegue ser ela gostaria. mesma, que a Daiane consegue se colocar no lugar dela, a Daiane consegue ter uma personalidade, enquanto a vida da mãe foi tomada por ser esposa e mãe. Tipo, não existe um personagem. A gente até falou no começo, ela não tem nome. Às vezes é até um bagulho Sim, meio poético, de que, tipo, a mãe dela não tem nome, é a mãe da Daiane, tá ligado? exatamente. Nossa, concordo totalmente que isso alimenta também a narrativa do ressentimento. A Sim. Diane conseguiu escapar daquele papel, ela não. Aham. Daiane E quebrou o isso, ciclo, né? sim, e isso é muito, muito poderoso, na minha opinião. Com certeza. Ai, essa série é tão boa, meu Deus. É demais. Eu tô pensando em reassistir. Eu terminei de. O último episódio que eu assisti, eu me lembro, foi no dia 15 de janeiro. Não tem nem um mês que eu terminei de assistir. E eu tô querendo rever. Olha, eu revejo direto, eu sou apaixonada, é minha série favorita, né? Eu tenho uma tatuagem da última cena, eu sou Ai, que legal. obcecada. Eu sou obcecada por essa série, eu amo. É bom demais, É, mano. O pessoal tem que assistir, velho. sim, as pessoas que estão ouvindo isso agora assistem, porque é um Provavelmente, podcast né? sobre BoJack. Aham. Mas mais pessoas deveriam ver. Eu fiz todo mundo que eu conheço ver. Eu acho que então a gente pode passar para nossa próxima querida. Podemos ir para a medalha de bronze, né? Aí de melhores pais da série, que não é muito Exatamente! difícil, né? Ser um bom pai nessa série. Gente, os parâmetros estão baixíssimos. Gente, a situação está complicada, porque aí a gente tem a mãe da Princess Caroline em terceiro lugar, que é uma mãe solo, né? Aham. A gente nunca tem a menção de um pai, apesar dela ter vários irmãos. Então, o que eu vejo da mãe da Princesa Caroline é que, tipo assim, no começo, logo quando tem aquele flashback dela assistindo aquele filme Da que a Amelia menina tenta Earhart. alcançar o sol, Aham. que é tipo uma referência a Ícaro, algo por aí, pelo menos quando eu assisti eu me lembrei muito de Ícaro, né? De tentar alcançar o sol, só que se você voar muito perto do sol, alguma coisa de ruim vai acontecer. Sim, Então, tipo assim, eu acho que desde do desenho favorito dela, da coisa que moldou ela, do exemplo de mulher, né, que era uma mulher, uma protagonista, já tem muito da sim, Princesa Caroline, dela meio que se conformar com as coisas que aparecem na vida dela. E nesse flashback mostra que ela tinha muitos irmãos, afinal, né, eles são gatos e gatos sempre têm muitos filhos. Só que quando sim. chega na adolescência da Princesa Caroline, ela já tá sozinha, todo mundo saiu de casa. E a mãe tá cada vez pior no alcoolismo dela, até que ela não consegue trabalhar e a princesa Caroline trabalha no Uhum. lugar da mãe. Então tem uma inversão de papéis familiares, onde a filha age como mãe e a mãe age como filha. E isso é Sim, muito prejudicial para a filha. O nome disso daí na psicologia é parentificação, que é quando o filho assume a responsabilidade do pai. E aí o que que isso causa? Isso causa traços de personalidades muito perigosos para esses adolescentes e crianças quando crescem. Por quê? Um dos traços mais absurdos que a gente vê na Princesa Caroline é que ela tem dificuldade de falar não, ela tem dificuldade de impor limites nas pessoas e ela sente que ela só é útil, só é amada quando ela tem algum valor para a pessoa em questão de vou resolver isso para você, vou fazer isso para você.
porque é o jeito que a relação de mãe e filha dela se constituíram, né? Ela só tinha valor quando ela trabalhava pra mãe, ela só tinha valor quando ela cuidava da mãe. E aí a princesa Caroline cresce e vira essa pessoa que não consegue se colocar como prioridade e que transforma o problema dos outros nos problemas dela, que carrega as demandas dos outros psicológicas como se fosse dela, só mudando o objeto que ela faz isso. Na adolescência era com a mãe e atualmente é com os clientes dela. Eu acho isso muito interessante, porque de fato chega um momento em que o papel de cuidadora é dela, numa fase em que ela ainda precisava ser cuidada. Sim, E ela é a pessoa que tem que ficar em casa, por exemplo, quando todo mundo vai embora, porque ela não quer abandonar a mãe ou é. sentir que ela tá abandonando a mãe. E ela tem Uhum. esses grandes sonhos de voar, mas ao mesmo tempo ela tem o pé no chão porque ela sabe que não é assim que vai acontecer. E eu lembro bastante da situação em que ela fica grávida e Isso. depois ela perde, mas a mãe dela coloca toda a expectativa delas mudarem de vida em cima daquela gravidez. E eu acho que essa é Aham. uma coisa que fica com a Princess Caroline pra sempre, assim. Fica. De você tem a responsabilidade de tornar tudo melhor. E o Aham. BoJack fala uma coisa muito pertinente em relação a isso, que é se você é bom em apagar incêndios, talvez você só fique correndo procurando o próximo incêndio para apagar. Que é É. exatamente o que ela faz. Como ela viu todo o desastre de ter que cuidar de tudo pela mãe dela, de não ter uma mãe que tivesse disposta a cuidar das coisas, a única coisa que ela aprendeu foi resolver problema. Dos outros, né? Que os dela ela Sim, não consegue. sim, e eu acho isso muito interessante também, porque ao mesmo tempo que eu acho que existe um elemento de querer resolver os problemas alheios para não ter que confrontar os próprios, ela também foi sutilmente ensinada que era egoísta querer Ah, resolver os sim. próprios. Tem isso. Uhum. Até que, vamos entrar nesse ponto. Quando ela fala pra mãe que quer ir pra faculdade, e que a mãe falou, pô, como é que você vai pagar uma faculdade? Nós, a pobre, ela fala, pô, mãe, eu me mudo pra lá, eu arranjo um trabalho, eu pago a faculdade. A mãe foi extremamente contra ela aí. E a mãe joga aquele joguinho de, tipo, você vai me deixar sozinha aqui? Como é que eu vou me virar? Você, tipo, você prefere ir pra faculdade do que ficar comigo? E a mãe, quando a mãe vê que não vai funcionar, ela muda meio que o discurso. Ela fala, pô, filha. Fica só mais um ano, a mamãe vai melhorar, eu vou parar de beber, você aproveita, daqui a pouco eu vou morrer, e se eu morrer se estiver na faculdade? Fica fazendo uma chantagem emocional com a Princesa Caroline e deixa Sim, entender que ela ia atrás do estudo, tal como a Diane, e que ela querer a melhora pra vida dela, sair daquela cidade interior, sair daquela vida de empregada doméstica, ela tava errada, porque ela tá abandonando a mãe, sendo que a mãe tinha plena capacidade de viver sozinha, de trabalhar, de ficar sozinha, era só que ela ficava montando nas costas da Princesa Caroline e ela deixava, né? Até que quando ela coloca um ponto final, tem toda aquela cena lá dela chorando e depois a mãe leva no aeroporto pra ela poder ir pra Los Angeles e ela nunca mais volta pra casa, né? sim. Sim, esse é um ponto bem interessante, que é um tema meio recorrente, né, entre os personagens, esses três que a gente falou até agora, que é uma vez que eles conseguem escapar desse contexto no qual eles viviam, eles não querem voltar de forma alguma. Sim. E eu acho que isso diz muito, porque a maioria das. Não a maioria das pessoas, mas as pessoas que sentem que elas foram criadas com pais bons e prestativos e cuidadosos têm o desejo de retornar, de estar presente na vida dos pais. A gente não Uhum. vê muito isso em BoJack Horseman. Exato. Até que quando se fala de família desestrutural, eu que tive uma família muito bem estruturada, antes de você conseguir entender essas coisas, né? Você fala, tipo assim, pô, como é que alguém fala que não ama o pai? Como é que alguém fala que não ama a mãe? Que, tipo, nunca mais vai ver o pai, nunca mais vai ver a mãe. Mas é porque, pelo menos na minha casa, tudo é muito bem estruturado. Meus pais, tipo, me amam muito, eu amo muito eles. E dependendo da sua idade, né? De como você enxerga o mundo, pra você é inconcebível alguém, sei lá, xingar o pai. Eu nunca mais querer ver o pai. Só que é possível sim, tá ligado? Tipo, são seres humanos também. E não é porque a pessoa é seu pai que você deve a vida a ela, tá ligado? Tipo, eu pelo menos penso assim, né? Eu também. Você não pediu pra nascer, os seus pais quiseram te ter, mesmo se foi um acidente ou eles quiseram te ter, é obrigação deles, responsabilidade deles.
cuidar de um filho. E se eles não fizeram isso da forma que você merecia ou da forma que você acha correto, você tem todo o direito de, tipo, cortar eles da sua vida. Obviamente que nenhum desses personagens cortam, tipo, nunca mais conversam. Até que a Diane, se ela tivesse cortado mesmo, ela ia saber que o pai morreu, não ia nem lá. O Sim, BoJack não ia ficar atendendo as ligações da Beatrice, não ia nem ir atrás de internar a Beatrice no internato, sim, no asilo, né? A sim, Princesa Caroline não é muito bem mostrado, né? Isso daí porque quando conta o passado da Princesa Caroline, é justamente quando ela tá naquela tentativa de adotar a Ruth, que é da mesma sim, cidade que ela cresceu, e a mãe dela já não tá mais lá, né? Mas você sim. vê que, é igual você falou, é um movimento igual deles fugirem e evitarem, porque eu sinto que eles não cortaram 100%, estão apenas evitando, porque eles ainda não estão saudáveis das suas faculdades mentais. Então eles entendem que ainda devem algo aos pais, que eles só estão ali por conta dos pais, porque é o que é passado para eles. Então eles mantêm um pouco de afinidade ali, só para meio que seguir o script de que eles devem algo pros pais. E que eles estão ali presentes se for necessário. Agora, se eles tivessem essa concepção de que os pais criaram ele mal e que eles podem sim simplesmente cortar a relação com os pais, eu acho que eles teriam cortado. Eu acho muito interessante o ponto que você levantou sobre ter tido em algum momento da vida a dificuldade de entender como alguém pode não amar os pais ou como alguém pode não querer ter contato com os pais, porque eu acho que essa é parte da magia da ficção, porque às vezes quando você conhece alguém na vida real que fala: "Ah, não, eu nunca mais quero falar com a minha mãe", por exemplo. A Aham, pessoa pode te contar o que aconteceu, mas você não estava lá, você não presenciou, você não viu. sim, Quando uma série traz isso e te mostra, ó, aconteceu X, Y, Z, e você tá vendo aqui o que aconteceu, é mais fácil você entender de que forma uma pessoa pode se sentir desse jeito. E eu acho que é muito importante reforçar que família só é sagrado se você tiver uma boa família que cuidou de você e é, que se importou com você. penso Essa isso coisa também. essa coisa de idealizar a maternidade, tipo, ai, a mãe é a figura perfeita. Se a sua mãe foi uma ótima mãe pra você, com certeza você vai amar muito ela. Você não deve amor a essas pessoas porque você tem um vínculo biológico ou porque É, essas pessoas te criaram. Porque existem jeitos horríveis de criar uma pessoa. Isso não uhum, significa, tipo, você não merece um prêmio porque você teve um filho, você tem que ser um bom pai. Então eu é, acho muito importante tirar esse estigma de você não pode se voltar contra a sua família. Não, se a sua família exato. nunca tiver sido boa pra você, você não tem que ter Não precisa esse fazer isso, sentimento de né? lealdade. Por exemplo, pais que renegam o filho. Ou, pô, o que que a Beatriz faz com o BoJack, mano? O BoJack tem todo o, o motivo do mundo pra quando ela tá no asilo e ela tá demente, ou fingindo de demente, que até hoje eu não entendi direito qual que era dela naquela época lá, tratar ela que nem ela tratou. E a Holly Rock ficava, pô, BoJack, é a sua mãe. Você vai ficar fazendo isso mesmo? E ele fala, mano, eu vou. Por quê? Foi o que você falou, a Holly Rock não tava lá na hora. O BoJack pode ter contado como que foi a infância, mas ela não tava. Quem tava era a gente que tava assistindo. Quem tava era ele, né? Sim, e a Hollyhock não consegue entender isso porque ela veio de um lar amoroso com Exato. 8 pais poliamorosos que cuidavam muito Aham, bem dela. exato. Então, eu concordo muito com isso. Quando você leva pro extremo, ou até sem levar pro extremo, quando você tem essa janela pra espiar a realidade de alguém, é diferente. Fica mais Você fácil, começa a né? entender coisas. Uhum. Conforme a gente for subindo aqui, vai ter cada vez menos coisa pra falar, afinal eles estão sendo melhores pais, né? Até que o BoJack foi o que a gente passou mais tempo falando. Da Princesa Carolina já não falou muito. Sim. Eu acho que a coisa principal dela, assim, se a gente for resumir, é se você é ensinada que você tem que cuidar das outras pessoas e que é Né? errado cuidar de você, você vai fugir de cuidar de você pra sempre e você vai tentar Vai. resolver o problema de todo mundo. Aham. E eu acho que justamente por a mãe dela nunca ter dado abertura para elas conversarem sobre sentimento ou dar abertura pra Caroline se queixar do que tá passando, ela virou uma adulta que, tipo assim, não sabe conversar sobre os sentimentos dela, não sabe colocar em palavras as dores que ela tá sentindo, tem Sim. dificuldade de pedir ajuda. Até que, né, você vê, ela quer monopolizar todo o trabalho dela porque ela não confia em ninguém. Até apareceu o Judá. O Judá é a primeira pessoa que ela realmente confia e que delega coisas pra ele fazer, tanto da vida pessoal
tanto da vida profissional. E eu acho que isso vem muito da infância dela, de que como ela tinha que fazer tudo sozinha, ela acha que dá conta e ela não confia que os outros façam as coisas pra ela. Falou tudo. Então, acho que assim a gente passa para nossa medalha de prata. Legal, a medalha de prata vai para os pais que expulsaram o filho de casa. É, mas ó, gente, a gente colocou os pais do Todd em segundo lugar, mas tem um motivo. O Todd é um personagem que demonstra que, por mais que coisas horríveis aconteçam com você, elas não vão necessariamente te afetar do jeito esperado. O Todd não tem. Ele tem alguns complexos por conta da situação familiar dele, mas ele não foi uma pessoa que teve a vida arruinada, por exemplo, pelo que aconteceu. Ele é um exemplo de uma pessoa que tem a possibilidade de se reconectar com os pais, Aham. porque existia espaço para uma situação melhor dentro da dinâmica deles. Exato. E até que, nos outros exemplos que a gente deu, o Todd fez igual a eles. E tudo bem que ele foi expulso de casa, mas ele saiu de casa e nunca mais buscou contato. Quem veio buscar contato com o Todd foi a família dele. O Sim. pai veio procurar o Todd, falar que a mãe estava doente, né? O Todd não pôde visitar no hospital, aconteceu alguma coisa lá. Depois que ela teve alta, ele foi levar a namorada dele, né? Pra conhecer os Uhum. pais e a mãe meteu o louco falando que, tipo, tava passando mal e que não ia poder descer, sabe? E aí o Sim. Todd, ele ficou naquela, tipo, mano, minha mãe conseguiu fazer essa torta de carne que ela sempre faz, mas ela não conseguiu descer pra comer. Alguma coisa tá acontecendo. Aí entra todo naquele episódio lá que eles contratam aquela amiga atriz do BoJack, esqueci o nome dela A agora, mano. character actress Margot Isso Martindale. mesmo, que tava presa pra poder fingir que sequestraram o Todd e que pra sequestrar ele tinha que ter, tipo assim, mil tortas de carne. E ela vai lá, aparece. Era um jeito, tipo assim, do Todd provar pra ele mesmo que os pais deles ainda gostavam dele, né? Amavam ele, que queriam ele perto. Que é uma. Justamente por isso que a gente colocou ele em segundo lugar. Mesmo ele tendo expulso de casa, eles têm todo um arco de redenção onde eles pedem desculpa pro Todd. Eles falam que se arrepende. Quando eles estão lá no prédio da Baleia Branca lá e vão recuperar o rim do Todd, o pai dele tem toda uma conversa com ele, fala que, tipo assim, ele tratou o Todd daquele jeito porque ele queria o melhor. E o Todd fala, pô, mano, o que que eu tenho que provar pra vocês? Tipo, eu sou feliz, eu trabalho, eu namoro. Tipo, o que que eu tenho que provar pra vocês? Porque os valores do Todd, os valores do pai dele são extremamente diferentes. Mas nós que vê a série, a gente vê, mano, o Todd é a pessoa mais saudável dos cinco protagonistas que tem. E quando o Todd fala, pô, o que que vocês querem que eu prove pra vocês? O que que eu tenho que fazer de diferente? A gente pula na bala dele, porque, mano, o cara tá na maior paz, sabe? E aí a gente também não colocou o Todd, a gente também colocou o Todd em segundo lugar pela questão de que o Todd não se deixa afetar pela criação dele, ou pelo que ele ouviu, pelo que fizeram com ele, diferentemente de outras pessoas, né? Não que falando que as outras pessoas que se deixaram afetar são meio que fracas, mas isso Não. daí é da subjetividade de cada pessoa vai ter suas dificuldades e suas facilidades. E uma das facilidades do Todd é não levar essas coisas muito pro coração. Tudo bem que dá pra ver que ele é extremamente rancoroso, principalmente com a mãe dele, mas ele não se deixou afetar, não é que nem o BoJack que tem uma questão de ser o centro das atenções, a Diane que tem a questão da validação, a Princesa Caroline que tem essa questão de, tipo, um falso egoísmo dela se colocar como prioridade. Eu não consigo ver nada que o Todd carrega da criação dele, que até hoje, tipo assim, causa algum sofrimento psíquico pra ele. Eu acho que pro Todd foi meio que o contrário. O que incomodava muito os pais dele é que eles consideravam ele vagabundo, que ele não queria fazer nada da vida, só que ele sabia que ele queria viver de um jeito diferente do tradicional. E Aham, quando ele é expulso de casa, ele vê a oportunidade, tipo, do nada o mundo inteiro é uma oportunidade para ele ser sim. qualquer coisa que ele quiser. E é isso que ele faz, tipo. E eu acho que ele não tem essa busca de provar nada pro pai a partir de um certo ponto, porque ele provou pra ele. Ele provou É, que se ele quiser ser o CEO de uma companhia, se ele quiser ser o governador, se ele quiser. O que ele se é, propuser a fazer, ele ele vai fazer. consegue. Uhum. E eu acho que o ponto que o pai dele levanta é interessante, porque o pai dele
em partes, foi duro com ele na criação, porque o pai, o Jorge, teve essa experiência de só conseguir as coisas na vida através de muita dificuldade. E Aham. aí ele fala: Todd, tinha uma coisa que eu não tinha considerado, que é você é branco. O que É é um verdade. ponto. Tem É um até uma cena ponto. muito engraçada, né? Que quando o segurança pega eles lá na frente com os sims, ele pergunta pro Todd se tá tudo bem, se aquele latino mexicano, alguma coisa assim, tá fazendo alguma coisa de mal pra ele. Sim, exatamente. E eu acho que isso explica muito bem por que o pai do Todd era tão severo com ele. Porque era um pai imigrante e a única Uhum. coisa que ele conhecia era ter que Era dor, trabalhar né? extremamente num molde muito estrito para ter sucesso na vida. Aham. E essa não é a realidade do Todd. E isso ressalta uma injustiça, porque não era pro pai dele ter tido que ter o dobro de esforço que uma pessoa branca teria que fazer, por exemplo. Sim. Então, dá para entender de onde vem muitas das coisas dessa relação do Todd com a família. Dá, exato. Mas eu acho que o arco de finalização deles é muito bom, né? Porque, tipo assim, o pai aceita ele ser assexual, né? Que é uma coisa, tipo, muito fora do eixo, porque imagine, tipo, talvez por ele estar num relacionamento heteronormativo, o pai tenha enxergado isso melhor, tipo, porque no final tem alguma piada, tipo assim, ah, então eu só não vou ter netos, né? Algo por aí. Sim, Mas ele entende, o Todd se resolve com a mãe, pô, mano, o Todd é um personagem incrível, um dos meus favoritos. Aí foi o que você falou, tudo que ele se propor a fazer, ele vai conseguir fazer. Tipo, ele virou com aquela. Ah, esqueci o nome, não é Abracadabra, é aquele, o aplicativo lá é de. a Quebra Cadabra, que era de táxi. Isso, o aplicativo de táxi de ambientes seguros para homem e quase seguros para mulheres. Ele, tipo, fica muito rico com aquilo, só que, tipo, o bagulho dele não é dinheiro, sabe? Ele não quer ser rico, ele não quer ter dinheiro, ele quer ser um cara feliz. E dentro dos padrões dele, desde a primeira temporada, ele era genuinamente feliz. Mesmo com tudo de errado que deu, mesmo de todas as sabotagens que o BoJack fez, ele era um cara feliz. E foi o que você falou, o Jorge Chaves não conseguia entender que o Todd era feliz. Só que ele era, por causa da diferença de raça, da diferença de visão de mundo que eles tinham, né? E ele conseguiu Sim, enxergar isso, o Todd se reconcilia com a mãe, e no final, o final do Todd, até com os pais, ele tem um final feliz, onde ele é aceito do jeito que ele é. Ele fala que agora ele tá trabalhando, né? Que no final da série ele continua trabalhando, ele mora no apartamento com sim. a namorada dele, então ele meio que E ele volta, né? se reconcilia com a família. E quando o Bojack pergunta o que mudou, ele fala eu, ou a minha mãe, ou a gente em geral. Porque é Aham, isso. é, Algumas situações são resolvidas, claro, com comunicação, mas também com tempo. E eu acho sim, que com o Todd isso aconteceu muito. Eles sim, precisavam amadurecer, os pais dele precisavam entender quem ele era, e ele, por sua vez, precisava se entender e entender de onde os pais vinham. é, E eu acho que o fato disso ter acontecido é muito especial pro personagem, porque algumas pessoas poderiam, num primeiro momento, depois eu acho que não, mas num primeiro momento achar ele muito unidimensional, sim, sim, porque ele é esse cara feliz. E ser feliz não significa ser unidimensional. Ele ainda tinha toda essa bagagem todas as familiar que questões, ele né? precisava entender. Aham. Eu tava pensando aqui, né? A gente falou que Uhum. provavelmente não tinha nada que causou algo no Todd da criação. Mas eu acho que talvez foi uma sementinha que foi plantada na cabeça do Todd de que ele era um fardo. E aí, 6 anos morando com o BoJack, ou até mais, e o BoJack repetindo tudo aquilo, né? Que ele falava com o Sim, Todd, em algum momento da série dá pra ver que o Todd se sente mal com ele mesmo. Até que ele tenta procurar um emprego, né? sim, Ele tenta fazer. Ele meio que tenta tomar um rumo pra vida dele, nem que seja, tipo assim, com aquela ópera dele, ópera do rock, sim. Ópera rock. a ópera rock, e depois criar um negócio, aí depois ele entra pra empresa do Sr. Peanut Butter e ele é o cara das ideias. Então, tipo, eu acho que os pais plantaram essa sementinha dele ser um fardo. E também. Justamente por ele ser expulso de casa, o Todd é uma pessoa que tem muito essa questão de buscar um lugar dele. Buscar Sim, meio que.
o lugar dele no mundo. E isso daí é refletido também na forma dele entender a sexualidade dele, na forma de ele entender com que ele quer trabalhar. Exatamente. Eu acho que por ele ser uma pessoa que, por uma razão ou outra, acabou tendo interesses fora do convencional, do que era esperado para ele, em muitos momentos ele sentiu que ele não era nada ou que ele não pertencia a lugar nenhum. E eu Aham, acho que a jornada do Todd é sobre isso. Como você disse, tanto em relação à família, quanto em relação ao profissional, quanto em relação à sexualidade. Eu acho que tudo isso é ele descobrindo quem ele é e ele descobrindo que é bom ser quem você é e que é possível ter sucesso sendo quem você é. sim. Até que, tipo assim, não é que ele era infeliz quando ele não sabia o lugar dele, mas você via que ele não tinha pulso, ele não colocava limite no BoJack, tudo que falavam ele aceitava, mesmo que ele não levasse pro coração, e depois você vê o personagem crescendo de forma absurda, sabe? Sim. Tipo, o Todd eu acho que é, tipo assim, se você olha de forma rápida, parece que ele é um personagem muito plano, né? Que ele começa a série e termina igual, mas, mano, ele passa por tanto desenvolvimento. É porque os outros personagens eles passam por coisas muito mais traumáticas e que meio que abrem seu olho pra mais coisa, mas o Todd tem mó arco de desenvolvimento durante a série toda, né? Sim, eu acho isso fantástico. Eu acho que a evolução do Todd acontece de um jeito tão sutil que às vezes a gente não percebe. Só que se você pegar ele Sim, do primeiro episódio e do último, duas pessoas diferentes. totalmente diferentes. Inclusive, muito legal o último episódio, onde, tipo assim, ele percebe que o BoJack tá meio deslocado e ele chama ele pra ir ver os fogos da praia. O BoJack fala, mano, por que que você quis vir aqui e não tem ninguém? Ele falou assim, ah, eu vi que você tava meio triste, meio pra baixo, e eu vim chamar meu melhor amigo pra ver aqui da praia, os fogos. Nossa, mano, o Todd da primeira temporada não faria um negócio desse, tá ligado? Ele não ia ter essa inteligência emocional ou esse cuidado com o BoJack que ele tem. E depois de tudo que o BoJack fez, ele ainda fazer isso com o BoJack se preocupar com ele, é realmente quem tem um mental de ferro, mano. E eu acho que a partir do momento em que o Todd entende que ele passou a vida toda se sentindo deslocado, ele tem mais facilidade para reconhecer quando outra pessoa se sente assim. É verdade, verdade. Então eu acho. Eu gosto muito. Todd é um ótimo personagem. Ele é. Agora vamos pra medalha de ouro. Quem Medalha sobrou? de ouro. Medalha de ouro vai pros pais do Mr. Peanut Butter, apesar da gente não ter visto eles em tela. Ou eu tô Exato. enganada? Tem menções só, né, de que o pai e a mãe morreram porque ele achava que Sim. eles tinham ido para aquela colina feliz e nunca mais voltaram. O que, por sinal, isso diz tanto sobre ele. Exato. A gente pode Ele. começar por aí, né? Sim, 100%. Porque. Tudo bem, era uma piada com o lance de que falam pras crianças: ah, não, o cachorro não morreu, ele foi pra uma fazenda. Só que ele Aham. não era uma criança. Sim, era um E homem de isso 50 anos já. Sim, e isso diz muito sobre ele, sobre o quanto ele foi blindado de ter contato com o sofrimento, e isso também não é bom. E aí, quando ele descobre, por exemplo, que eles morreram depois de todo aquele tempo, ele tem uma reação muito grande, ele fica muito mal, porque nunca permitiram que ele ficasse mal antes, e eu acho isso também problemático. Você não pode ser completamente protegido do sofrimento do mundo. Exato. Eu vou falar um pouquinho sobre mim para poder entrar nesse ponto. Eu estagio, né, Uhum. numa clínica onde eu atendo crianças autistas. Então, eu atendo crianças de 2 anos até 12 anos. E a gente tem contato todo dia com elas e com os pais, e a gente conversa com elas, a gente vê como que a criação dos pais afeta a criança. E eu sinto muito isso no Mr. Peanut Butter, que é quando, principalmente porque são crianças autistas, os pais criam eles dentro de uma bolha. Tipo assim, onde a criança não pode ouvir um não, onde a criança não pode passar por frustração, onde a criança não pode ter contato com nenhum sentimento negativo, porque ele é autista, e aí ela vai desregular, ela vai ter algum problema, entendeu? Sendo que não é assim. Não é porque a criança é autista que ela vai se blindar
sentimentos negativos. E do mesmo jeito do Mr. Peanut Butter, se você cria uma criança onde ela não tem contato com nada que é negativo, ela não sabe ouvir um não, ela não sabe lidar com a frustração, ela não sabe lidar com os próprios sentimentos, quando chegar na vida adulta e não ter mais pai e mãe pra deixar ele preso dentro da bolha, que adulto ele vai ser? Vai ser um adulto que vai ser funcional, emocionalmente falando? Provavelmente não. Você vê Não. exatamente isso com o Sr. Peanut Butter. O Peanut Butter, ele não consegue ouvir não. Tudo bem que ele consegue dar muitas voltas e ele não mostra a frustração dele de receber uma negativa, de tipo fazer birra ou alguma coisa assim que é o que a gente espera. Mas ele é extremamente assertivo e repetitivo até ele conseguir o que ele quer. Da mesma forma que você falou que ele não soube lidar com as mortes dos pais. Da mesma forma que, tipo assim, o que ele quer ter, ele vai ficar fazendo até ele ter. E eu acho que uma dessas coisas encaixa muito bem em o porquê ele quer tanto ser amigo do BoJack. Porque o BoJack renega ele diversas vezes e ele sente Sim. o BoJack se afastando dele e não sendo um amigo dele como uma negativa. E como ele não tá acostumado a lidar com isso, ele vai atrás do sim. Sim, é isso que eu penso também. Eu acho que quando uma pessoa é criada só com reforço daquilo que ela acredita, e sim, você pode ter tudo que você quer e as coisas vão ser fáceis pra você e tudo mais, existe uma parte muito grande da vida com a qual ela nunca aprende a lidar. Uhum. E aí é quase como se ele não se desenvolvesse por completo É. até ele ter que entrar em contato com emoções negativas, porque perdão, porque reforço positivo é muito importante para uma Sim. criança e é Sim. fantástico, é uma coisa que os pais têm que fazer, só que existe um mundo que nem sempre vai ser assim. Vai ser Existe um mundo que reforçador vai pra falar criança. não para você. Uhum. Perdão? Que não vai ser reforçador pra criança, né? Hum. Exatamente. E você tentar quando você tenta blindar seu filho disso, na verdade você tá privando ele de entender como as coisas vão funcionar de verdade. Exato, vai ser E pior pra ele ele. era um. Sim, e ele era um adulto que entrava em negação muito fácil sobre qualquer tipo de problema. Aham. Quando o Ah, irmão dele fica doente, ele não quer enxergar que tem alguma coisa errada. sim, até que a Daiane fica falando, mas seu irmão tá bem? Porque ele tá meio estranho. Não, nada a ver. E você vê que o irmão, diferentemente dele, ele busca essa conversa, ele busca. Até que, tipo assim, ele conversa, ele tenta falar com a Daiane, porque eu acho que ele já entende que com o irmão ele não vai conseguir ter essa conversa. Até que quando eles sentem conversa, tipo assim, ah, tô com tal coisa. Aí ele fala, é sério, irmão? Ele fala, é. Aí eles choram, se abraçam e é isso. Tá ligado? Não conseguem, tipo, se aprofundar muito. Sim, mas sabe o que eu acho interessante? O quê? Uma coisa que eu acho que pode ser o caso do irmão do Mr. Peanut Butter, apesar da gente não ter se aprofundado tanto nesse personagem, Hum, eu acho que ele também cresceu só com reforço positivo. Só que aí acontece uma doença, você descobre uma coisa desse tipo e não tem pra onde fugir, você tem que confrontar o fato de que aquilo tá acontecendo. Então eu acho que sim, por isso a ficha caiu pra ele do que era a vida e do que era o mundo antes de cair pro Mr. Peanut Butter. sim. Faz sentido. Faz muito Eu acho, sentido. eu acho que a questão do irmão foi a primeira coisa que começou a acordar ele pro fato de que nem sempre a vida era maravilhosa e dava tudo certo. Mas o Aham. irmão ficou bem, e aí quando ele trai a Pickles com a Diane, eu acho que essa é a primeira vez que ele tem que se olhar no espelho e ficar tipo, não, isso é uma coisa objetivamente ruim. Sim, não E tem agora? desculpa, né? Sim. E pra uma pessoa que foi blindada da infância até a vida adulta, conseguiu tudo muito fácil, não recebia nenhum não, todo mundo gostava e tudo mais. Eu acho que ter que confrontar agora tem uma coisa errada, você não pode fugir do fato de que tem uma coisa errada, é muito importante. Aham. Caraca, isso é verdade. Já que você entrou nesse ponto dele ter traído a Pickles com a Daiane, desde que eles estavam naquele final de casamento, né? Que eles terminam, eu sinto que ele já deu uma melhorada, melhorou por um lado e piorou por outro, né? E Sim. aí, depois que ele tem a recaída com a Daiane já com a Pickles, começa realmente a ter a caída real dele. E levando isso para o tema, né? Que é justamente os pais, eu acho que como tudo era muito feliz lá na Colina dos Labradores e ninguém tinha acesso a sentimento negativo, os conflitos de verdade
coisas palpáveis e coisas que falam sobre seu âmago, coisas que falam sobre seu interior, nunca eram discutidas. Porque, querendo ou não, quando a gente entra nesses assuntos mais profundos sobre a gente, mesmo que a gente sejamos pessoas genuinamente felizes, sempre vai ter alguma coisa ali direcionado para tristeza ou direcionado para algum movimento, para algum sentimento negativo. Então, na casa dele, emoções negativas sempre foram ignoradas. Lógico que não dá pra gente bater o martelo porque a gente nunca viu a infância dele, mas imaginando, né, fazendo esse exercício de imaginação. E aí, ele teve 3 casamentos e um noivado, né? Todos deram Uhum. errado. E a principal queixa dele era que as mulheres que ele se relacionava mudavam com ele. É, tipo, meio que murchavam. Acho que ele usa até essa palavra na dublagem. Tipo, Aham. murcharam com ele. Elas eram cheias de vidas e elas tinham muitos sonhos e elas tinham muitas ideias e histórias pra contar. Só que conforme os anos foram passando, elas acabaram murchando. E a Diane confronta ele, falando que, tipo assim, você só se relaciona com mulheres de 20 e poucos anos, sendo que você tem mais de 40, 50, quando ele começou a ficar com a Pickles. E Sim, você tem a mentalidade dessas mulheres de 20 e poucos anos. Só que conforme elas vão crescendo, elas vão amadurecendo e ele continua nos 20 e poucos anos. Por isso que o relacionamento deles acaba dando errado. Por conta dessa privação dele de emoções negativas, ele não amadurece, que a gente já entrou. Só que tem outro sim, ponto. Quando você entra num casamento, tem conversas difíceis que você tem que conversar. Tem coisas difíceis a ser faladas. Você tem que ouvir o seu parceiro, você tem que desabafar, tem que ouvir ele desabafar. E o Mister Peanut Butter não consegue sustentar uma conversa profunda dessas porque ele não aprendeu a conversar, não aprendeu a ouvir, não aprendeu nem a identificar nele o que ele está sentindo. Imagina conseguir ajudar uma outra pessoa. E isso conversa exatamente com o término dele com a Daiane, que é aquela famosa frase que a Daiane fala que tá cansada de apertar os olhos. Por quê? sim. O relacionamento deles só era feliz quando eles apertavam os olhos, e grande parte disso é do Mister Peanut Butter, que ele nunca deu muita atenção pra Daiane, porque pra ele a visão de casamento era essa visão aí de namoro adolescente, tá ligado? E pra Daiane Sim. já era algo mais concreto. E aí, como ele não consegue dar um apoio igual o Guy dá pra ela, de apoiar ela, conversar com ela, ajudar ela a melhorar, ela cansa de apertar os olhos. E só pra falar, falando disso, eu vou falar um bagulho que é muito absurdo, que eu só fui perceber depois que deixou ela mais brava em relação à biblioteca, né? Nem que, tipo assim, ela deixou claro que era uma fantasia dela de criança, então ela queria deixar no mundo da fantasia pra lembrar da infância dela. E ele trouxe pro mundo real. Isso daí eu acho que ela nem achou tão ruim assim, tá ligado? Apesar que ela já falou pra ele 1000 vezes que odiava gestos grandiosos de amor, que o bagulho dela não era mais isso. Mas eu acho que o que deixou ela muito frustrada foi que de 5.000 livros que tinha lá, todos eram falsos porque ele não sabe do que ela gosta de ler. Sim, eu acho isso muito interessante porque é uma coisa que num primeiro olhar parece perfeita. É Aham, a biblioteca dos seus sonhos, que você falou que você sempre idealizava, tá aqui. Só que aí você vai adicionando contexto. Mas ela odeia gestos românticos, mas ela queria manter isso como uma fantasia privada. Mas os livros não são de verdade, e ela é escritora, então essa é uma parte muito importante para ela. E eu é. acho que muitas características do Mister Peanut Butter vêm da criação no sentido de é quase como se ele tivesse parcialmente preso na infância, porque a gente Uma vai regressão de começando. idade. Sim, a gente vai começando a entender os problemas do mundo conforme a gente cresce. Ele não entende muito bem os problemas do mundo, então já é um aspecto no Aham, qual ele cresce muito. A gente, quando criança, é muito focado na gente mesmo. A gente tem dificuldade para entender que existe um mundo exterior e que as outras pessoas também são pessoas. E eu sim. acho que ele tem isso por muito tempo, Uhum. porque ele foi blindado de crescer. Exato. E sobre as questões do casamento, o que você acha? Você acha também que é por causa disso, de que ele não aprendeu a lidar com sentimentos negativos nem dele, nem dos outros, e quando chega nesse ponto do relacionamento que ele tem que lidar, ele, sei lá, às vezes uma criança de 8 anos vai conseguir ouvir um desabafo melhor do que ele. Sim, eu acho que ele tinha muita dificuldade para entender que as parceiras dele eram pessoas que tinham Uhum, preocupações válidas, que não eram iguais a ele em vários aspectos e que às vezes elas iam, amadurecer, coisa que por muito tempo ele se recusou a fazer, ele não queria sim. amadurecer, e dois, elas vão trazer preocupações de verdade. Ele é uma pessoa que só sabe fugir
de conversas difíceis e preocupações É. de verdade. Então eu acho que, inclusive, quando ele fica sozinho pela primeira vez e ele tá fazendo terapia, eu acho que essa é a evolução desse personagem no sentido de, tá, talvez eu não esteja preparado para um relacionamento e talvez eu precise tratar algumas coisas em mim. Coisa que ele Aham. jamais teria pensado lá atrás, porque ele não conseguia ficar sozinho. Exato, até que ele engata um relacionamento no outro, né? Sim, imediatamente. Eu acho que essa questão dele de ser muito infantil conversa muito bem com o que você falou de ele sempre engatar um relacionamento no outro, porque ele meio que não consegue ficar sozinho, porque tal como o BoJack, ele precisa de validação, né? Ele precisa Sim. ser meio que o centro das atenções. E aí ele não é uma pessoa, tipo assim, depressiva, que tem muitas questões, mas ele também é uma pessoa que não se conhece, né? E era nesse ponto que eu queria entrar. O Mr. Peanut Butter, ele tem muitos conhecidos, até que toda festa que ele dá é lotada, os fãs amam ele, ele é adorado quando ele faz aquele programa lá, celebridades sabem, se não sabem, vamos Ai, descobrir, alguma coisa assim, aquele nome gigante. sim. É um sucesso, porque o Mr. Peanut Butter é um cara muito carismático. Mas como na criação dele e no ao redor dele ele não se abre para as pessoas, ele não consegue criar praticamente nenhum laço genuíno com ninguém. Ninguém conhece o Mr. Peanut Butter de verdade, nem as Sim. ex-esposas dele, mesmo na época que eles eram casados, porque ele não se abre, tipo, para ele é impossível se abrir. E ele fica com aquele falso positivismo, um positivismo até tóxico, usando de máscara para as pessoas não conhecerem ele. Então, às vezes ele prefere se passar como uma pessoa rasa do que mostrar o verdadeiro ele, tá ligado? E quando eu comecei a achar sério, eu fiquei tipo, mano, como que a Daiane, uma pessoa extremamente inteligente, super militante, que é escritora, estuda um monte de coisa, fez um monte de coisa, tá namorando esse cara, casada com esse cara extremamente raso. E eu acho que é Como justamente comecei aí que também. eu acho que é aí justamente que ele ganha essas mulheres de 20 e poucos anos, porque ele traz uma paz, que é justamente foi nessa cena que eu entendi o porquê que ela se apaixonou pelo Mr. Peanut Butter e ele casou com ele. Na cena que ela tá lá na biblioteca, na festa com o Mr. Peanut Butter, daí ela fala assim: "Ah, você vê ele beijando a Pickle, outra pessoa na sua frente, e você fala, ah, tudo bem, é só uma ficada, mas aí ele abraça ela do jeito que ele te abraçava. E aí você sabe que ele tá fazendo uma cara de que ao lado dele vai ser seguro, e ele nunca mais vai fazer isso com você, que aí é quando ela chora e tem toda aquela recaída lá. E eu acho que é Sim, nisso que ele ganha. Ele é um personagem extremamente raso à primeira vista e ele quer se manter nessa coisa rasa porque ele não sabe lidar com o profundo, nem dele, nem com o dos outros, justamente por conta da criação. sim, e eu acho que é muito tentador para uma pessoa tipo a Diane, que tem tendências depressivas e tudo mais, estar ao lado de uma pessoa que é o oposto disso, que passa uma sensação de, ah, não, aqui é tudo bom e vai ficar tudo bem e é tudo Aham. amoroso. Só que isso não é sustentável. Sim, Isso dura um tempo e depois para de funcionar. assim. Gente, então é isso. Eu acho muito interessante fazer essa análise dos pais, porque mostra como essa série consegue traçar perfeitamente o caminho de onde essa pessoa veio para o que ela é agora. Eu também gosto muito de tratar esses temas dos pais, principalmente na psicologia, porque uma das coisas mais importantes que a gente estuda na psicologia é o desenvolvimento humano. E a maior parte do seu desenvolvimento é quando você está na sua infância, adolescência, começo da vida adulta. E a gente vê o quanto que uma criação diferente, o quanto pais diferentes afetam a criança pro lado positivo ou pro lado negativo. E tudo que a criança aprende é com os pais, seja coisas boas, seja as coisas ruins. Então a gente podendo trazer aqui para vocês, falar algo especificamente sobre isso, relacionando o jeito que eles eram tratados a traumas e sintomas que eles apresentam na vida adulta, talvez sejam até bom para tipo vocês se identificarem, que eu acho que BoJack é muito sobre isso também, identificação. É impossível você assistir BoJack e não se identificar com pelo menos uns dois personagens. Por isso que é muito importante falar sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Meu arroba em todas as redes sociais é Caior, K-U-R, né? Underline Piscifilo. Psi, P-S-I-F-I-L-O. Em todas as redes sociais. TikTok, Instagram. Muito obrigado.
por ter me chamado pra participar do podcast. Adorei muito. Vou continuar lançando conteúdos de BoJack no meu perfil. Quem quiser ver, eu sempre faço uma análise mais levando pro lado psicológico da coisa, sempre levantando conteúdos. E desses 5 personagens que a gente citou, eu já fiz vídeo sobre 5 e eu também já fiz vídeo sobre o Butterscotch e sobre a Beatriz. Então, se vocês quiserem dar uma passada lá pra ver um vídeo mais concentrado sobre alguma coisa com um toquezinho de psicologia, tem tudo lá. Muito obrigada, Caio, por ter participado aqui. Eu que Gostei agradeço. muito de gravar com você, meu primeiro convidado. Oh, que honra. E galera, confiram mesmo o conteúdo do Caio, porque é muito bacana, é diferente do que eu tenho a oferecer, por exemplo, em termos de análise, e eu acho que complementa de um jeito muito legal, tipo, vocês pegarem visões diferentes de pessoas diferentes, de áreas diferentes. Então, muito obrigada, muito bacana essa conversa, Valeu. e espero receber você aqui de novo em algum momento. Ah, sempre vou estar de portas abertas. O pessoal quiser comentar temas aí que gostariam de discutir com a gente, Sim, galera, e eu trago o Caio de volta. eu volto. Falou, gente, obrigada Tchau, por terem tchau. ouvido. E Beijos. beijos.